Olá, minhas amigas, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Perfuração de Rocha. E nós vamos dar continuidade ao tema das falhas provenientes de operação incorreta, nesta aula falando sobre bits e coroas. Vamos lá. Nosso foco nessa aula vai ser sobre a quebra que ocorre no dia a dia da perfuração nos elementos bits e coroas, que são provenientes, em grande parte, pela má operação ou má afiação destes elementos. Então, uma falha aí muito comum, que é, por exemplo, aí é uma coroa convencional, que é a expulsão de pastilha. E ela ocorre quando? Quando a pressão de avanço é insuficiente ou a coroa está com mau contato com o fundo do furo. Então, você está executando uma furação, não está com a pressão de avanço adequada, e isso faz com que a coroa não fique em contato íntimo com o fundo do furo, e a consequência é você ter aí o que é? A expulsão das pastilhas, tá? Como nós estamos vendo aqui, ó. Tá? Aqui, estamos vendo essa pastilha aqui sendo expulsa da coroa. Um outro problema aí que ocorre muito, tá? Que é a quebra ou trincamento da pastilha. Então, essas quebras aqui, ó. Tá? Você tem uma quebra aqui na pastilha, às vezes você tem uma quebra lateral, outra hora aqui, ó, perde toda a parte de corte da pastilha, ou às vezes até mesmo o trincamento da pastilha. Isso ocorre por quê? Desgaste frontal ou diametral acentuado. Estou falando com vocês aqui, ó, ocorre por quê? Devido à falha na afiação. Desgastes dos flancos e das laterais, deixando a pastilha descalçada. Já não é tanto da afiação, tá? Mas na afiação você pode corrigir em parte este problema aqui. Microtrincas, tá? Ou seja, a famosa pele de cobra. Pedaço de metal duro no fundo do furo. Ó. Isso aqui ocorre muito com pedaço de metal duro. Tá? Então, muita atenção. Quebrou uma pastilha no fundo do furo, não conseguiu limpar adequadamente o furo. É melhor perder aquele furo e fazer um outro do que perder a pastilha. Então, do que perder uma coroa nova. Okay? Torção causada por encravamento da coroa na rocha, ou então prosseguimento de furo com coroa de diâmetro maior do que a que vinha sendo furada. Isso é muito comum quando você tem várias coroas em operação, tá? E várias perfuratrizes. Você às vezes está executando furo com uma coroa já com um acentuado desgaste. E em determinado momento você troca essa coroa e coloca uma coroa com diâmetro maior do que a que vinha executando furo. Isso aí, meu amigo e minha amiga, é pedir para perder a coroa. Outra falha aqui, que são as trincas nas laterais, como vocês estão vendo aqui assim, ó. Aí isso aqui é operação. Marca de identificação inadequada, já falei muito disso quando comentamos sobre haste, luvas. A marca, né, nesse tipo de coroa é com caneta com tinta permanente. Ou então, quando se utiliza muito aí, o quê? Pancadas para desacoplamento. E uma outra situação, que é o esmagamento e quebra da face, é consequência de quê? Falta de rotação por defeito no sistema de rotação da perfuratriz ou baixa pressão de ar final. Agora vamos ver as coroas de botões aí. A mesma coisa pode acontecer, ou seja, expulsão da pastilha. Estão vendo a figura aí, bastante clara aí. Não, um botão aí pulando fora da pastilha, por quê? Desgaste excessivo do aço em torno do botão, ou o que já foi falado sobre as coroas convencionais. Avanço insuficiente, desgaste lateral. Esse aqui, ó, muitas vezes você tem um desgaste acentuado dos botões laterais aqui, por quê? Excesso de rotação. O operador não está utilizando a rotação adequada e provoca esse tipo de desgaste. O que acontece? Quando vai fazer a fiação, muitas vezes você tem que comer uma parte maior da pastilha do que se ele tivesse utilizando a rotação correta, né? Então, isso vai reduzir a vida útil da sua pastilha. Quebra de botões, praticamente a mesma coisa da coroa
convencional. Desgaste excessivo do aço, desgaste acentuado dos botões, microtrincas, ó, novamente, pé de cobra, pedaço de metal duro no fundo do furo. Então você avalia bem quanto custa uma coroa dessa. Às vezes é melhor perder o furo, fazer um outro furo aí, do que perder uma coroa. Torção causada por encravamento da coroa na rocha. Às vezes ocorre da coroa encravar lá e no afã de tirar, na ânsia de tirar lá, o operador começa a dar muita rotação e essa torção aí pode vir a quebrar os botões. Excesso de rotação é um outro fator que pode originar quebra dos botões. E, novamente, aqui, prosseguimento de furo com coroa de diâmetro maior do que a anterior. Tá? Então, vocês veem, são detalhes que não são assim complicados de se observar e de corrigir. Para quê? Para você ter uma maior vida útil do equipamento e ter um resultado satisfatório na sua operação de perfuração. Né? Isso se traduz em quê? Custos reduzidos. Agora, meus amigos e minhas amigas, chegou uma hora muito interessante, que é a gente colocar em prática. Você vê, nós já estamos, e as últimas 2 aulas eu mostrei esse quadro aqui para vocês e falei que vinha aí uma coisa relativa a ele. Então vamos pôr em prática o que foi aprendido durante esse curso aí, né? Eu vou deixar um probleminha aqui para vocês resolverem e na próxima aula aí nós vamos ver como é que faz esses cálculos aí, e aí eu vou trazer mais novidades para vocês, não só a resolução do problema, mas uma série de informações úteis para vocês. Bom, vamos lá aos dados do problema. Volume anual de extração, nós temos aqui 750 mil metros cúbicos, malha de perfuração, afastamento 2,50, espaçamento 5,50, diâmetro da perfuração 3 polegadas, profundidade da perfuração 16 metros, furando num granito, trabalhando 26 dias por mês e com rendimento da perfuratriz com coroa de botão de 12 metros hora. Aqui já está incluindo manobras, todas as paradas, o rendimento efetivo aí a ser utilizado no cálculo. Então, o que se pede aí com esses dados? Após esses dados, o quê? Cálculo do consumo mensal de punhos, consumo mensal de luvas e hastes e o consumo mensal da coroa de botões. Bom, nos vemos na próxima aula. Muito obrigado e até lá, minhas amigas e meus amigos.